E aí pessoal, beleza? Vamos fazer nossos diários da quarentena de hoje, segunda-feira, dia 3. Tô saindo agora por volta das... deve ser umas 3h30 da tarde agora. Saindo no meio da tarde para ver se eu consigo fazer o nosso quadro rapidinho. Que hoje ainda quero produzir mais um vídeo hoje ainda. Tô numa correria danada com esses vídeos. Hoje é capaz de dar para falar alguma coisa também. Então deixa só eu atravessar aqui pra gente começar o nosso papo. Reclama de estar muito cheio aqui a cidade, de estar com muito trânsito, mas é bom na verdade estar voltando a funcionar normal aqui o Rio de Janeiro. Ano passado, quando a gente começou a fazer o Diários da Quarentena, vocês lembram? Os primeiros vídeos que eu fazia aqui, estava tudo deserto, andava na rua quase que sozinho aqui, quase que ninguém andando na rua. Agora não. É normal, praticamente o que era antes mesmo, tudo engarrafado aqui, sem lugar para parar o carro, confusão eterna nessa região aqui. Mas vamos em frente. Hoje o dia está de novo fresquinho, não chega a estar quente e nem frio, mas está fresquinho, está agradável para andar de bicicleta. Mas como eu falei para vocês, eu vou ter que fazer um passeio rápido hoje, porque realmente o tempo urge. Tem um monte de coisa para fazer lá, um monte de vídeo para terminar. Tem um vídeo muito bacana que eu escrevi, já narrei. E agora está faltando eu complementar ele, terminar de produzir para fazer ele. Acho que eu vou passar por um caminho diferente. Eu sempre passo por esse lado de cá, né? O pessoal vai estar muito cansado de passear pro lado de cá. Então vamos fazer um negócio diferente. Vamos fazer um outro caminho. Vamos chegar por aqui. Aqui também é o que eles chamam de ciclofaixa. Ou seja, é uma espécie de armadilha que dá a impressão que você pode andar de bicicleta aqui. Mas volta e meia alguém é atropelado aqui. Não tem problema não, a gente é resiliente, a gente vai seguir em frente. Vamos chegar lá no aterro de novo. É só um monte de barzinho por aqui. Faz um tempo que eu não venho por essas bandas de cá, viu? Eu sempre passo por lá, né? Opa, beleza, cara? Então é isso daí. Vamos falar sobre as novidades que temos hoje. Eu tenho duas notícias engraçadas para a gente comentar. A primeira delas tem a ver com política pura. Mas deixa eu chegar ali na parte de atravessar a rua ali, porque realmente aqui vai ser complicado de... Todo mundo parou só para me atrapalhar. Conseguimos sair do outro lado. Eu prefiro andar aqui na rua, não gosto de andar em calçada, mas na situação em que você está, às vezes não há alternativa que não seja andar na rua. Ou seja, desculpa, é o contrário, andar na calçada, porque no final das contas é o único lugar que resta. Aqui a gente já passou por aqui, não sei se vocês lembram, na rua Paissandu. Pois bem, mas vamos às notícias. É que eu quero pegar o meu negócio aqui no bolso, o papelzinho, mas aqui realmente eu entendi o motivo pelo qual eu costumo ir direto por lá, porque lá eu já vou direto, já chego direto no aterro.
é relativamente mais simples de ficar mexendo no bolso, coisa e tal, assim, não precisa ficar preocupando. Deve ter carro atrás de mim aqui agora. É sempre uma coisa complicada por aqui. Esse lugarzinho daqui, né? Mas já estamos chegando ali no Belmonte. Eu vou atravessar pro lado de cá e a gente já vai atravessar a rua para lá e vamos entrar novamente na parte mais tranquila aqui do aterro. Aqui eu já posso pegar o meu papelzinho e vamos lá. A primeira coisa bem interessante que a gente vai falar é uma notícia sugerida pelo servidor público do Ancapistão, marcando presença aqui no Diários da Quarentena também. Eu acho que ele é o pautador mais ativo nesse momento, servidor público do Ancapistão. E a notícia é sobre o Congresso de El Salvador, que retirou membros da Suprema Corte de lá. E como eu falo para vocês, a grande questão toda aqui é justamente entender que realmente é um negócio bacana, funcionou muito bem lá. Eles conseguiram atuar o mecanismo constitucional deles lá de controle de equilíbrio dos poderes. A Suprema Corte estava também querendo imitar a brasileira, invadindo competência do Legislativo e do Executivo, e o Congresso foi lá e tirou eles. Agora, é importante ter em mente que esse tipo de coisa não é diretamente aplicável no Brasil, tá? Ou seja, esse tipo de regra de quem pode tirar juízo supremo e coisa e tal não se aplica no Brasil. E por que não se aplica aqui? Por dois motivos. Primeiro, que o processo aqui é diferente. Não é que não tenha como fazer isso, vocês sabem, tem até o processo de impeachment de membro do Supremo, é bem conhecido. Basta você ter a votação no Senado e no final das contas o Senado votou pelo impeachment, abre-se o processo e coisa e tal. Em tese poderia ser feito isso aqui também. Só que a grande diferença nesse caso é justamente, são duas grandes diferenças, né? A primeira é a composição do nosso Senado, que ainda tem muita gente ligada à velha política. Lá em El Salvador aconteceu uma grande renovação na Câmara e no Senado. O presidente de lá conseguiu botar pessoal favorável a ele, e com essa renovação ele conseguiu de fato tirar na verdade tirou toda a Suprema Corte. O Congresso lá passou uma lei lá e tirou todo mundo. Esse tipo de coisa seria muito pouco provável aqui no Brasil. Mesmo que o Congresso, mesmo que o Senado abrisse processo de impeachment, a chance disso passar é pequena, porque, como eu expliquei para vocês, você teria que ter aqui mais do que o que houve lá, que foi meramente o motivo que eles deram foi justamente invasão de competência da Suprema Corte no Judiciário, desculpa, no Legislativo e no Executivo. Então eles deram uma desculpa só, não falaram, não foi contra um membro específico da Suprema Corte de lá, foi contra toda a Suprema Corte, e ela foi toda retirada do poder. Veja, esse tipo de coisa, olha que bacana, prainha aqui, cheia, tá bem cheia hoje tá um dia melhor. Como eu falei, ainda tá fresquinho ainda tá meio frio, mas já dá um calorzinho aqui. Sempre bom ver essa praia cheia, acabar com essas idiotices de prefeito retardado que fica proibindo todo mundo. Então aquele negócio, como eu falei para vocês, de qualquer forma isso não muda a situação aqui no Brasil, porque aqui no Brasil você ainda tem uma componente política muito forte, não apenas no próprio Congresso, não apenas no próprio Senado Federal, que seria difícil reverter, mas da mesma forma como ainda tem muito político apoiando o STF, a oposição inteira
ainda apoia o STF, e por oposição inteira eu quero dizer também PSDB, PMDB, e esse pessoal ainda tem um poder político muito grande, uma manobra desse tipo seria realmente complicada de ser feita no Brasil. Quando a gente fala de El Salvador, não sei se vocês já viram ali no mapa, é um país bem pequeno. Então não é que não tenha esquerda lá, que não tenha oposição ao país, não é que não tenha gente que ficou insatisfeito com essas invasões de competência da corte de lá, mas o fato é que esse tipo de situação é muito mais simples de ser resolvida dessa forma. Não deixa de ser um pequeno golpezinho. Eu acho muito pouco provável que tivesse na Constituição uma forma tão fácil de tirar toda a Suprema Corte desse tipo. Pode ser que tenha, pode ser que a Constituição deles lá tenha esse tipo de coisa. A nossa não tem. Então é aquilo que eu falei para vocês, a gente cai no mesmo problema. Poderia o Congresso passar uma lei determinando esse tipo de coisa? Talvez pudesse. Tem até um projeto de lei de um deputado aí. Eu cheguei a falar sobre isso, eu falei hoje cedo, no vídeo de hoje cedo. Um projeto de lei que permite punição, define como crime de responsabilidade a invasão de competência do judiciário no legislativo. Então você já teria uma forma muito simples de proceder ao impeachment dos ministros do STF. Mas ainda assim, é o que eu falei para vocês, gente, do jeito que está hoje a estrutura do STF, o poder que o STF tem hoje, que lembra, não deriva só deles, deriva também do fato de ainda ter muita gente no próprio governo, até nas Forças Armadas, que ainda apoia os caras. Ainda tem muita gente nessa situação. Então, no final das contas, mesmo que passasse uma lei desse tipo, mesmo que um ministro do STF fosse julgado, o que aconteceria fatalmente é que esse processo seria considerado inconstitucional pelo próprio STF, porque, lógico, os demais membros do STF não teriam interesse em perder esse poder. Eles sabem que se eles aceitarem esse processo, automaticamente todos eles passam a ter um pouco menos de poder, vão ter que todos abaixar a cabeça para o Congresso, e não é o que a gente tem visto. Na prática, é aquilo que eu falo para vocês, o Estado brasileiro ainda tem muita força à esquerda lá dentro, todo Estado tende ao socialismo, o nosso particularmente, meu amigo, tem muita gente lá dentro. Então, acho muito pouco provável passar esse tipo de coisa, e sinceramente, eu tô até na dúvida se esse cara que botou essa troca foi de esquerda ou foi de direita. Eu não duvido nada ser um cara de esquerda que botou para sacanear mais ainda. Isso realmente é uma possibilidade grande também de se entender esse tipo de coisa, esse tipo de problema. Aqui no Brasil, eu mantenho minha posição. Eu acho que muito pouco provável alguma coisa nesse sentido. O máximo que pode se fazer, algumas bravatas como essas que os deputados estão querendo fazer, de dizer que vai punir, não sei o que lá, e talvez reduzir o mandato de membro do STF para 10 anos. Isso teria que ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Então, assim, não é uma coisa simples de fazer. Vamos ver se sai alguma coisa. Olha o Pão de Açúcar aí. Pronto, vamos voltar. E vamos ver um negócio aqui. Eu não sei se eu ainda consigo fazer uma barra. Outro dia alguém me desafiou se eu conseguia fazer uma barra. Olha só, eu não consigo fazer muita barra não, cara, mas talvez uma barra eu consiga fazer. Vamos ver como é que é esse troço aqui. Aquilo ali é uma barra. Vamos tentar. Vamos ver aqui. Até onde a gente vai nisso daqui. No mínimo vai ser engraçado. Não vai não, galera. Eu vou precisar treinar um pouquinho mais para isso, para chegar nesse ponto. É justo. Realmente eu estou parado há muito tempo. Vocês estão vendo, o máximo que eu tenho feito é apenas esse passeio nosso aqui. Era querer demais mesmo. Bom, então continuando a história,
Muito bacana o que o parlamento lá de El Salvador fez. Não é diretamente aplicável aqui no Brasil, mas de qualquer forma, não deixa de ser uma notícia bacana de deixar isso correr, do Congresso dar uma pressionada. Foi importante também as manifestações, em parte por isso, porque, como eu falei para vocês, eu acho que a manifestação tinha sim muita gente pedindo intervenção militar, que é alguma coisa que eu não aprovo, mas saindo disso, o pessoal pedindo deposição do pessoal do Supremo e coisa e tal, seguiu em frente. Uma coisa que é curiosa, que eu ainda não comentei sobre esse caso, é justamente a crítica curiosa que saiu do Flávio Dino. O Flávio Dino falou assim: os apoiadores do Bolsonaro foram lá, pediram para ele fazer alguma coisa, autorizaram, e adivinha o que vai acontecer? Nada. Ou seja, eu já falei para vocês um monte de vezes que uma intervenção militar, um golpe militar, Bolsonaro botar o soldado e o cabo lá no STF, é o que a esquerda quer, meu amigo. Até os esquerdistas estão putos com isso, porque todo o discurso deles era esse daí. E como eu falei, aqui no Brasil, no final das contas, quem ia ganhar esse troço é quem tivesse o pau maior em cima da mesa, quem tivesse mais apoio no exército no final das contas. Seria Bolsonaro? Eu não sei. Não é tanto o apoio que ele tem assim lá, não. E mesmo que fosse Bolsonaro ganhando isso daí, é o que eu falei pra vocês, esse tipo de solução não resolve nada, não ajuda em nada. Pior, pode levar a coisa para uma ruptura institucional completa. É o caminho que foi o golpe de 64. Se você parar para pensar em 64, o pessoal fala que o golpe foi no dia 31 de março, não sei o que lá, mas não. No dia 31 de março teve a deposição. 31 de março teve o exército descendo de Juiz de Fora para o Rio. No dia 2 de abril é que teve a votação no Congresso que tirou o presidente, o Jango, e colocou o Ítalo Marcilli como presidente temporário. Veja, até este momento não teve golpe, até ali não teve golpe. Em tese o Marcilli ia assumir, ia convocar novas eleições e tudo bem. O golpe veio depois, se não me engano, no dia 17 de abril, quando o exército, a junta revolucionária do exército falou que, olha só, que lançou o ato institucional número 1, que justamente não tinha previsão constitucional. E esse tipo de coisa corre esse risco também. O pessoal fica falando de artigo 142 e não sei o que lá, mas, amigo, no momento que o exército entrar nisso daí, você não sabe para que lado que a coisa vai. Um general maluco desses aí pode muito bem falar: mas o Bolsonaro não tá bom também não, então vamos tirar essa coisa toda. E aí, meu amigo, com um monte de general, um monte de arma, um monte de tanque na rua, o que vai acontecer? Você vai ter protesto ali a favor de Bolsonaro de novo? Duvido. Aí o buraco é mais embaixo, meu amigo. Aí o nego prende e arrebenta. Essas soluções não são soluções. Agora, como eu estava falando, o protesto serviu justamente para pressionar o STF. O Congresso viu que tem muita gente a favor de uma penalização do STF, de alguma forma de punição, de alguma limitação do poder do STF. Então estão fazendo essas medidas agora. Eu acho que eu vou votar hoje essa medida que eu falei de crime de responsabilidade e interferência em outro poder. E é o tipo da coisa que ganhou força política, ou seja, a manifestação deu força para deputados e senadores nesse sentido. Não tenha dúvida, o pessoal percebeu. Você pode ficar achando que, não, mas na mídia tradicional não falaram nada, ou esconderam, falaram que foi pequena. É lógico, pô, a oposição vai fazer pouco mesmo, é o papel deles. Ninguém espera ajuda da oposição, eles vão atrapalhar o que eles puderem, mas no Congresso esse tipo de coisa tem impacto. Sepulta de vez chance de impeachment, porque os caras fazem a conta que tem muito apoio ainda para Bolsonaro. E veja, muita gente fala assim também: não, mas foram só aqueles malucos ali que não tinham nenhum apoio. Não é assim que funciona a manifestação. A manifestação é o seguinte, meu amigo: aqueles ali foram os que puderam ir, que estavam de folga no dia, que ficaram sabendo da parada no dia. E tinha muito mais do que isso, meu amigo. Se foi aquela quantidade presencialmente, a quantidade que apoiou aquilo é muito maior do que foi presencialmente. Isso é uma coisa muito importante de apontar. E
E é proporcional a esse tipo de coisa. Tipicamente, quando vai muita gente na rua, meu amigo, quando chega neste ponto de ir muita gente na rua, é porque o sentimento de revolta já está numa parcela muito maior da população. Eu vi um cara comentando, e é uma coisa que me deixa até triste, mas de certa forma, dizendo que aumentou o apoio para um eventual golpe militar. Aumentou o apoio. Tem gente que originalmente pensava como eu, que isso não era uma coisa boa, mas visto as recentes ações do STF de soltar molusco, no final das contas começaram a achar que não, de repente tem que sair por aí mesmo. Bom, o que vai resultar desse troço, eu não sei, ninguém sabe, vamos ver aí. Eu acho mesmo que Bolsonaro não vai fazer nada, porque isso é o certo. O Dino, Flávio Dino, estava justamente tentando provocar ele, porque se tudo que a esquerda quer é isso. Eles estão falando que Bolsonaro é antidemocrático desde o dia 1, sem Bolsonaro ter nunca ferido a Constituição. No que ele fizer um peidinho meio de lado ali em direção aos militares, meu amigo, fudeu. Aí eles vão se sentir justificados a fazer qualquer coisa, e na resposta a isso podem simplesmente usar o poder que eles têm no STF para algo muito mais forte. Eles vão estar justificados, eles vão estar embasados na decisão. Hoje eles não estão, hoje eles não conseguem tirar o cara porque não tem embasamento, eles não têm nenhuma base firme. Até hoje eles ficam repetindo rachadinha do Flávio, do Queiroz, é porque não tem nada melhor, pô. Se tivesse alguma coisa decente, eles certamente teriam feito isso. Então, gente, foi uma boa no final das contas, ou seja, o fato do Congresso de El Salvador ter feito isso, certamente deixou o pessoal lá do STF um pouquinho mais ressabiado. Custa nada entender como é que eles fizeram lá, mas como eu falei, esse tipo de coisa varia muito de Constituição para Constituição, e mais do que isso, varia também com a configuração política. Você não acha que esse tipo de decisão, esse tipo de coisa acontece num vácuo? Não é, é tudo política, ali em cima é tudo guerra de cachorro grande, meu amigo. Não tem nada ali que seja lei. Vocês sabem, eles cagam para essas coisas de lei, isso não quer dizer nada. Foda-se lei, a preocupação deles é justificar isso, é ter um embasamento para convencer uma parte grande do Estado, particularmente das Forças Armadas, mas do Estado como um todo. Então é isso daí. Acho que eu vou voltar daqui já. Eu tô meio longe, já andei bastante. Eu vou até o final da praia e volto de lá. Tá realmente um dia agradável hoje para andar aqui. Um dia realmente muito bom. Solzinho, não tá quente, tá mais ou menos. O pessoal que tá na praia, ele não tá ruim não. Dá pra um solzinho, dá pra chegar no ponto. Também já tá no meio da tarde agora. Essa hora a tendência é a praia esvaziar mais. Aqui no Rio, eu confesso pra vocês que eu nem sei mais se é proibido, se não é proibido. Essas regras estão cada vez mais malucas, nego inventando regra aleatória aí. Em tese ainda tem proibição de barra, algumas coisas, coisa e tal, de funcionamento, sendo que não tem sentido nenhum isso, né? E isso leva a gente para o outro assunto que eu vou falar, que é com relação à pandemia. É uma manchete que me chamaram a atenção, que eu achei muito engraçado, e eu vou aproveitar que aqui também, como é canal novo, de repente a gente pode falar sobre quarentena, um pouco mais de liberdade, não muita, mas um pouquinho mais. Carol Miller, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você também que assiste aqui o nosso Diários da Quarentena. Então vamos lá, a Carol Miller mandou uma notícia muito interessante, eu vou botar até o link na descrição desse vídeo, de uma reportagem da Folha de São Paulo, do dia 20 de fevereiro, desculpa, do dia 3 de fevereiro de 2020, em que a Folha de São Paulo ameaça, chamou especialista e tudo para ser contra o lockdown. Meu amigo, porque vocês lembram como é que foi a coisa, né? O Bolsonaro, ele lançou o decreto emergencial no início de fevereiro, antes de ter qualquer caso aqui no Brasil. E aí qual que foi a manchete da Folha? Sem nenhum caso do Brasil, Bolsonaro já quer tomar medidas ditatoriais de lockdown e não sei o que lá, sem sentido algum.
E chamou um especialista, cara. Tem um especialista lá falando, não, que lockdown não funciona, que não tem lógica nenhuma esse negócio de isolar muita gente, falando aquilo que eu falo, cara, que eu já disse 200 vezes. Uma coisa é quarentena, quando você tem que isolar um grupo pequeno, isso é uma coisa, isso funciona. Outra coisa totalmente diferente é você querer fazer isolamento de todo mundo. Isso não tem lógica nenhuma, não funciona de jeito nenhum. Não tem nenhuma base séria. O correto de se fazer seria o isolamento só dos grupos críticos, isolamento de idosos, teste e isolamento de quem estivesse infectado. Isso sim tem que ser feito. Inclusive era a proposta do Bolsonaro para essa história, só que fez o STF. O STF deu poder aos municípios e estados de sair decretando lockdown de tudo. Aí virou bagunça, aí cada um saiu para um lado. Ou seja, repara como, se o Bolsonaro tivesse de fato decretado o lockdown nacional, a Folha já estava com tudo pronto para criticar o cara. Repara como é que essa posição é puramente política. Não importa de que lado ele fosse, a imprensa ia para o outro lado. Os caras não têm nenhuma amarra na verdade, não tem nenhuma ligação com lógica, com notícia, com fatos. A busca deles é só única e exclusivamente pela oposição. Então, chega a ser engraçado isso. Você pode reparar que no exemplo lá do texto, você lendo o texto, já tem lá o especialista da Folha falando que lockdown não serve para nada. Por quê? Porque eles acharam que Bolsonaro iria decretar o lockdown. E qual que era o tom lá? Ah, que isso é uma medida, adivinha? Ditatorial, meu amigo. Ditatorial, que não tem base na ciência, que não é recomendada pela OMS. Exatamente aquelas coisas todas que a gente fala aqui, que governadores e prefeitos são ditadores. Se Bolsonaro tivesse feito o lockdown nacional, como eles agora dizem que ele deveria ter feito, eles teriam adotado a política ao contrário. Eles estariam criticando o que ele fez e certamente estaria tudo invertido. Na boa. Ainda bom que Bolsonaro não foi por esse sentido, porque imagina a dor de cabeça que isso ia ser. Com um comando centralizado, meu amigo, ia ser muito mais difícil da gente contornar essas coisas. Eu iria certamente fazer desobediência do mesmo jeito, mas certamente seria uma coisa muito mais difícil. Eu fico pensando até que ponto não estaria a coisa toda trocada, né? Imagina se não estaria o Novo e o Rafael Lima defendendo o Bolsonaro e eu e o Cogos metendo pau no cara porque o cara decretou lockdown. Aquele negócio que eu já falei pra vocês, né? Esse pessoal que é a favor de lockdown, que acha que Bolsonaro tá errado, que Bolsonaro é genocida, não sei o que lá, claramente é medo. É o que eu falo pra vocês, é reflexo de puro instinto animal de covardia. O cara se sente ameaçado e acha que com isso as outras pessoas têm que proteger ele. Pô, isso não existe, gente. Isso troço é uma lorota. Primeiro, como a gente já falou, não tem justificativa ética nenhuma para isso. Você não pode exigir que pessoas façam coisas para melhorar a sua vida. Você está com medo da doença, quer fazer isolamento social? Caramba, você tem 100% de direito de fazer isso. Faça o seu isolamento. Com certeza você deve fazer isso. Quer usar máscara? Também. Quer se vacinar? Putz. Aliás, eu descobri que sábado agora seria o meu dia de tomar vacina aqui no Rio. Chamaram o pessoal de 52 anos de idade. Então aí, ó, se alguém quiser comprar minha vaga na fila, eu tô vendendo. Qualquer 10 real tá levando minha vaga na fila, hein? Mas pensando bem, eu não vou mexer com isso não.
sim, certamente eu não vou tomar a vacina, mas esse negócio de vender vaga também dá muita dor de cabeça. Teria que ir lá no posto de saúde, não sei se eles iam deixar fazer isso, então deixa pra lá. Fica um presente aí pra quem quiser. Saiba que se você tem menos de 52 anos, você ganhou uma posição na fila, graças a mim, de nada. Bom, então é realmente muito curiosa essa reportagem da Folha. Tá lá, cara, tá no site da Folha ainda lá, eles não tiraram ainda não. Vão acabar tirando, né, porque não tem jeito, mas repara como é que o discurso deles seria ainda mais preocupante, porque eles adoram chamar Bolsonaro de ditador. Então, se Bolsonaro tivesse mesmo feito o lockdown, meu amigo, você pode ter certeza. Tudo que a gente fala hoje contra o lockdown, a imprensa estava falando também. Não, é coisa de ditador, coisa absurda, não sei o que lá. Ali que é a fila, vacinação da galera. Tô parecendo aqui uma plaquinha vendendo minha vaga. Quem sabe eu não ganho alguma coisa, né? Então é isso daí, é muito curioso ver isso, né? Como é que o motivo ideológico do pessoal não vale nada. A questão deles é só fazer oposição pura e simples. E como eu falei pra vocês, não tenha dúvida, se Bolsonaro tivesse se posicionado a favor do lockdown, meu amigo, eu tava protestando pelo impeachment dele agora, nesse instante. Tinha que tirar o cara mesmo. Esse negócio de lockdown é uma coisa de ditador merreca. Então, realmente não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. O meu lado, vocês sabem qual que é o lado da liberdade. Não interessa quem esteja lá, se calcinha apertada estiver lutando pela liberdade, eu vou lutar por calcinha apertada. Agora, enquanto tiver esse pessoal psolento, esses MB Lula da vida, torcendo para trancar todo mundo em casa, obrigando todo mundo a fechar negócio, a fechar as coisas, meu amigo, esquece, eu tô do lado certo da coisa. Deixa esse povo chorar aí por mais segurança, por medo de doença, que porra, vai se fuder, cambada de covarde. A verdade é essa. Uma pessoa que diz lutar pela liberdade e tem medo de uma gripezinha de porra, realmente, simplesmente não merece muita consideração, não. Então é isso daí. Deixa eu ver pra onde é que eu vou aqui. Acho que eu vou ter que descer da minha bike. Isso aqui tá uma confusão danada. Eu fico feliz, eu fico muito feliz mesmo. É bom que aqui esteja cada vez mais cheio. Ruim é justamente quando tá tudo vazio, quando a gente chegou a pegar aqui algumas vezes aqui essas ruas todas vazias aqui no Catete. Aí sim é triste. Nessa situação aqui, meu amigo, tá ótimo. Deixa o pessoal mesmo. Então é isso aí, minha gente. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima.